Feliz sábado a todos. Quem está vindo aqui pela primeira vez, seja bem-vinda. Que você possa voltar mais vezes e que você possa encontrar aqui acalento e possa estar aqui congregando com a gente aqui na comunidade do Tatuapé. Amigos, durante essa semana, o pastor Nelson Milanelli me fez uma ligação e eu estava ali no escritório tranquilo e de repente ele me liga e fala assim: Guilherme, sábado é você que vai pregar. Irmãos, hoje é o primeiro sábado que eu estou pregando aqui. E aí, Marina, o pastor Nelson Milanelli, ele costuma ter assim, sempre tempo para a gente conversar, trata todo mundo ali na porta. E nesse dia eu percebi que ele falou assim, é você sábado, eu estou num compromisso e estou orando por você, um abraço. E a conversa acabou por ali. E era no meio da semana, eu estava assim, sabe quando não cai a ficha? Não cai a ficha e você fica pensando, mas tudo bem. E mesmo assim, irmão, eu vou confessar para vocês, eu trabalho com 6 pastores de escola, mais os pastores ali da associação. E, Amós, eu fui atrás de alguns. Fui atrás do pastor Claudinho, que é o nosso departamental jovem, fala muito bem. E o pastor Claudinho falou, Guilherme, não posso te atender. Fui atrás do pastor Coelho, que sempre esteve aqui conosco. Nunca falou não, Guilherme, eu estou com uma programação, se você tivesse falado um dia antes. E todos os 6 estão envolvidos hoje em alguma programação da escola. E aí eu chamei a Raquel ali no final, Raquel, inverte a música. Não há o quê? Temer. O que temer. Amém. E não teve jeito, nós estamos aqui. Amém. Fábio, cadê o Fábio? O Fábio está aí? Fábio da Miriam. O Fábio, Mariana, vocês me incentivaram. Se você não tem vindo aqui aos domingos, venha. O Fábio falou assim, coisa linda, a mensagem que ele nos trouxe domingo passado. Quem esteve aqui viu como foi bacana e como foi legal. Mas, irmãos, eu fiquei pensando durante essa semana, o que nós vamos falar? A Rose tocou aqui na escola sabatina, a minha amiga aqui, desculpa, a Raquel, esqueci o nome, a Raquel também tocou um pouquinho. Mas essa semana, para nós, não foi uma semana diferente. Foi uma semana um pouquinho triste. Eu estava aqui no velório da irmã Mercedes, na segunda-feira, e eu estava ali no último banco, sozinho ali, e o Misa estava do outro lado, e eu vi o Misa ali sentado, refletindo, e eu também fiquei refletindo. E quando o caixão passou ali aqui pelo meio do corredor, eu fiquei pensando, acabou o sofrimento da irmã Mercedes. Quanto tempo de cama. Mas ao mesmo tempo também fiquei pensando, e o sofrimento das pessoas que ficaram? A saudade. Logo depois recebemos também a situação do irmão Dair. Quem se lembra no dia, eu tive a oportunidade de orar aqui, fazer a oração intercessória. Eu me lembro bem quando a Valéria veio até aqui. Mais um sofrimento. E na quinta-feira, a minha família em especial, há 2 anos atrás eu tive a oportunidade de conhecer uma irmã chamada Diva, ali na cidade de Itabuna. E meu pai, vocês sabem, a igreja do Tatuapé orou, meu pai teve um infarto, e meu pai ficou 60 dias no hospital. Somos em 3 irmãos, e esses 3 irmãos moram aqui em São Paulo. E a gente, lógico, se revezou, fomos para lá, mas ficou muito pesado para minha mãe passar o dia todo, a noite toda. E eu me lembro que essa irmã Diva, ela se aproximou de mim e falou assim, Guilherme, fica tranquilo, eu vou montar uma escala. A maioria dos dias da escala, desses 60 dias, ela estava ali acompanhando meu pai, juntamente com a minha mãe, e os irmãos da igreja se revezaram ali no hospital. E eu fiquei pensando, que bom essa comunidade, o amor dessa irmã.
E há 2 semanas atrás, minha mãe me ligou e disse o seguinte: você lembra da irmã Diva? Falei, como não lembrar, né? Uma pessoa que ajudou tanto a gente. E ela falou, ela está com câncer no pulmão. Ore por ela. Irmãos, ela começou o tratamento fazia pouco tempo, máximo 1 semana e meia. E ela não se adaptou muito com a questão da quimioterapia e da radioterapia. Infelizmente, essa semana a irmã Diva também faleceu. E eu fiquei pensando, eu não pude retribuir nem 1/3 daquela irmã fez para minha família. E eu no escritório ali, essa semana, eu falei, poxa, que sofrimento que nós estamos passando. Situação do país mal, irmãos nossos desempregados. E eu, nesse momento assim, a gente fica até às vezes pensando, poxa, mas por que tanta coisa acontece assim? E logo, irmãos, veio algo para mim, abri ali a internet, e o primeiro pensamento, eu falei, nossa, pela manhã eu gosto ali de alguns pensamentos, ver alguns pensamentos no escritório, e veio logo um personagem. Irmãos, quem foi um personagem que sofreu muito? Olha aí. E veio Jó na minha mente assim, direto veio Jó. E eu gostaria de pôr o PowerPoint ali. Vamos lá. Eu escolhi esse tema hoje. A resistência de Jó em meio à dor e ao sofrimento. Eu gosto muito de curiosidades. E antes de a gente entrar diretamente no tema, eu queria falar para você o seguinte. Jó, ele é apenas citado 2 vezes em toda a Escritura fora do seu livro, que é em Ezequiel e em Tiago. A primeira aparição de Jó na palavra de Deus, ali na Bíblia, ela salienta a retidão e o poder de intercessão de Jó. Olha só que interessante. Jó é comparado a personagens como Noé, como Daniel. Olha só. A segunda passagem que aparece Jó é em Tiago, fora do seu livro, onde ali essa passagem diz o seguinte, ela faz alusão à capacidade de Jó de lidar com o sofrimento. E se você pegar as traduções da Bíblia, algumas Bíblias falam sobre a perseverança de Jó, tratam como perseverança, outros tratam como a esperança. Outras versões falam como a paciência. E a Bíblia, na versão do Peregrino, foi a que mais me chamou a atenção. Jó trata Jó como resistente. E aí eu fiquei pensando, eu tenho que falar um pouquinho, você conhece a história, mas a gente tem que relembrar algumas coisas do que Jó passou. Irmãos, Jó, como a Val colocou aqui, eu achei muito interessante, Jó era uma pessoa próspera. Jó não era só rico, Jó tinha prosperidade na família, Jó tinha prosperidade na saúde, Jó tinha prosperidade nos amigos. Jó era próspero. E todo mundo sabe, a história conta, Jó era a pessoa mais rica do Oriente. E olha só, irmãos, a palavra de Deus diz que Jó, quando fala do gado, Jó tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos e 500 bois, e 500 jumentos, desculpa. E eu gosto de curiosidade, eu fui pesquisar um pouquinho mais. Você sabia que um camelo naquela época, tinha o valor de uma caminhonete Por quê? O camelo, ele era considerado o transporte mais seguro no deserto. E ele faz uma média, Marquinhos que é velocista aí na bicicleta, a média do camelo é 16 km por hora. E ele era comparado o valor de uma caminhonete. E assim, a gente sonha às vezes, né? Eu gosto de carro. E quando eu vejo assim uma caminhonete, irmãos, uma caminhonete boa não dá para comprar a menos de 100 mil reais, concordam? Então você fica imaginando que Jó tinha 3.000 camelos. Estou falando só de camelo. Tá? Irmãos, eu fico imaginando que Jó tinha quantos empregados?
Jó pelo menos tinha administradores, agricultores, boiadeiros, carreiros, cortadores de lã, guardas das torres, né? Tinha que ter guardas, toda essa prosperidade que ele tinha plantadores de capim. Jó tinha mais, ele tinha ali pessoas que tiravam leite, pessoas que negociavam. Olha só a prosperidade de Jó. E aí, irmãos, começa um lado aí que a gente tem que colocar. Começa o sofrimento. Acho que não está passando. Deixa eu ver se está ligado. Só um minutinho, liguei. Eu quero agradecer ao Misael por esse PowerPoint. Ele conseguiu, assim, em poucas palavras, conversei com ele, expressar a escuridão e como Jó se sentia naquele momento. E começa ali o sofrimento de Jó. E qual foi o primeiro? Apesar das desventuras, ou seja, das infortúnias. Jó começa a perder tudo, irmãos. De repente, tudo isso que eu falei, Jó começa a perder todo o gado. Diz aqui a palavra, diz que de uma hora para outra ele recebeu notícias uma atrás da outra. E a primeira foi o seguinte, diz que as percas foram provocadas pelos povos vizinhos, pelos os sabeus e os caldeus, e por desastres naturais. Raios caíram do céu e uma terrível ventania vindo do deserto. Foi assim que Jó perdeu. Ele perdeu as 7.000 ovelhas, os 3.000 camelos, os 1.000 bois e os 500 jumentos. Irmãos, quem sempre teve prosperidade, será que é fácil perder as coisas assim? Bom, e Jó não tinha R$100, R$50, não. Jó era o mais rico do Oriente. Será que é fácil perder? De uma hora para outra, você chegar e perdemos tudo, acabou. Ah, Guilherme, mas aí a gente tenta reconstruir, a coisa dá para suportar. Após acontecer isso com Jó, o que vem em segundo lugar? A doença. Irmãos, se você não tem saúde, adianta você ter dinheiro? Como é triste, né? Às vezes as pessoas querendo gastar o seu dinheiro, às vezes poupam tanto, planejam viagens, planejam comprar coisas e de repente falta a saúde. Eu poderia dizer que a saúde é o nosso bem mais precioso. Irmãos, de repente Jó, ele é acometido por uma doença tão grave que ela se alastrou dos pés à cabeça. E aí eu gosto também de pesquisar, e nós temos aí vários pesquisadores que eles citaram várias doenças que poderiam ser. E uma delas diz o seguinte, vários diagnósticos têm sido apresentados. A doença poderia ser dermatose escamosa, elefantíase, eczema crônico, eritema, lepra, melanoma, pênfigo foliáceo, psoríase, queratose, úlceras malignas e varíola. Irmãos, diz que Jó, ele portava essas feridas terríveis da sola do pé até a cabeça. Eu fiquei imaginando, poxa, perdeu tudo. E agora vem o bem mais precioso, a saúde. E aí a gente começa pensando, e lendo a Bíblia, tem um relato assim que me impressiona. Diz que a doença de Jó, o mal de Jó, não fazia só mal para ele, causava uma má impressão para quem olhava para ele, para quem chegava perto dele. Imagina isso, irmãos. E eu vou ser bem mais claro, diz que Jó cheirava mal. Eu fico pensando, de repente tudo começa a acabar. Olha só uma citação, um verso, onde a fala de Jó,
Que esperança posso ter se já não tenho forças? Como posso ter paciência se não tenho futuro? Minha magreza depõe contra mim, o meu corpo não passa de uma sombra, não passo de pele e osso. O único lar pelo qual eu espero é a sepultura. Quem poderá ver alguma esperança para mim? Minha pele escurece e cai, meu corpo queima de febre, minha harpa está afinada para cantos fúnebres, e a minha flauta para o som do pranto. Você consegue imaginar o sofrimento de Jó? Passa um pouquinho pela sua cabeça. Vamos mais além. Quando a gente está em casa, né? Não quero nem comparar aqui com o sofrimento de Jó, mas quando eu tenho uma gripezinha, eu já deito e eu já peço o quê? O auxílio da minha esposa. Amor, faz um chazinho lá. Né, Claudete? E tem um ancião nosso aqui que nem precisa ficar doente. Diz que ele toma um leitinho. Né, Marquinhos? Desculpa, não era para ter falado. Mas ele está na comissão aqui, ele já liga e fala, Ju, prepara aí o leitinho. É que a Juliana não está aqui hoje. Mas prepara o leitinho. Brincadeira, Marquinhos, mas... Primeira coisa, nós homens, quando a gente sente alguma coisa, a gente vai para a esposa. E lá em casa não é diferente. E às vezes a gente está um pouco mal e a gente fica... já deita, já quer um carinho, né? E dá uma abusada, né, Juninho? Dá uma abusada. Irmão, você acha que Jó, nesse momento da vida dele, de tudo isso que eu coloquei, onde que ele precisava encontrar um carinho? Ele já tinha tido a doença, ele tinha perdido tudo. E ele tinha perdido o quê? Já tinha perdido os seus filhos. Irmãos, Jó perdeu 10 filhos. Você imagina 10 caixões de uma vez na frente de Jó. Não é brincadeira não, irmãos. E de repente, Jó perdeu tudo isso e ele vai buscar o leitinho lá, né? O leitinho com a esposa. Vai buscar um carinho com a esposa. E olha só o que a esposa diz para ele, irmãos. A esposa de Jó rompeu com o Senhor e aconselhou o marido a fazer o mesmo. Você ainda vai tentar ser muito religioso, mesmo depois de tudo que Deus nos fez? Pessoal, você em busca de um carinho e você de repente escuta isso. O melhor que você tem a fazer é amaldiçoar a Deus e morrer. Essas são as palavras da esposa de Jó. Nesse momento, onde Jó já tinha perdido tudo, esperava ali um alento, um acalento da esposa, ele ainda tem que criar forças para dizer o seguinte, olha que Jó fala. Jó viu-se na obrigação de opor-se a resistir à própria esposa. O que você está falando é loucura completa. Já recebemos tantas coisas boas de Deus. Por que não recebemos também o sofrimento e a dor? Eu fico pensando, nesse momento tão difícil, quanta sabedoria Jó tinha, não? É fácil você estar lá no meio da dor, você num hospital, você perdeu tudo, você tem uma sabedoria dessa? Mas, irmãos, vamos mais. Não chegou ainda não, é a realidade. Jó também enfrentou uma coisa que, assim, eu acho que é uma das coisas mais difíceis, é a solidão. Irmãos, pensem, Jó era o mais rico. Você imagina a quantidade de amigo que Jó tinha. Jó tinha a oportunidade, irmãos, de pedir para o seu servo. Por favor, você pode fazer isso aqui para mim? Irmãos, de repente,
todos se afastaram de Jó. Olha só o relato dele. Até os meus conhecidos, ele nem fala de irmãos, ele está falando dos conhecidos, ficaram longe de mim. Os meus parentes me abandonaram. Os meus hóspedes e as minhas servas consideram-me estrangeiro. Vem-me como um estranho. Chamo o meu servo, mas ele não me responde, ainda que lhe implore pessoalmente. Minha mulher acha repugnante o meu hálito. Meus próprios irmãos têm nojo de mim. Ele cita aqui ainda os meninos, os meninos que estavam lá. Os meninos ainda zombam de mim e dão risadas quando eu apareço. Irmão, já pensou um negócio desse? Você está sozinho, meu amigo. Aquelas pessoas que você confiava, pessoas que você ajudava, pessoas que estavam ali no seu convívio, e de repente, tudo acaba. Mas tem mais, irmãos, não é só isso não. Apesar da solidão, apesar do diabo. Olha só que interessante. O livro da Bíblia que menciona maior número de vezes o nome de Satanás é o livro de Jó. São ao todo 14 citações. Dessas 14 citações que aparecem, apenas 2 nos 2 primeiros capítulos. Olha só, apenas os 2 primeiros capítulos. O equivalente a pouco mais de 25% de todas as ocorrências. Quanto a toda a Escritura, apenas em Apocalipse, Satanás é tão devastador como em Jó. Irmãos, Satanás dá 2 golpes assim terríveis em Jó. Primeiro, toma todos os seus bens e tira os seus filhos. Na segunda, toma toda a sua saúde. Irmãos, se você for prestando atenção ali no PowerPoint, apesar das desventuras, apesar da doença, apesar da esposa, apesar da solidão, o diabo ali pressionando Jó todo o tempo. E aí você fala, mas acabou aí, Guilherme. Não, tem mais. Eliú. Olha só, que era o quarto lá, o amigo, né? Era um dos amigos. Diz que ele era o 4º personagem do livro de Jó. Era o mais jovem que ele faz, Bildade e Zofar, são os 3 que são citados ali. Foi o último a falar. O seu discurso ocupa 6 capítulos seguidos, e ele sozinho cita o nome de Deus 39 vezes. Embora mais cortês e mais próximo da verdade, quanto à visão do sofrimento, Eliú também não poupou o homem da terra de Uz. Irmãos, olha só o que Eliú fala para Jó. Você está sofrendo por causa da sua maldade. Cuidado, não se volte para ela. Jó é pecador, um pecador rebelde. Na nossa presença zomba de Deus e não para de falar contra ele. Neste mundo não há ninguém como Jó, para quem é tão fácil zombar de Deus como beber um copo de água. Ele anda com homens maus e se ajunta com gente que não presta. Amigos, depois de tudo, e agora vem diz que era o mais ali, que tinha complacência, a questão do sofrimento, o cara fala que você é o culpado de tudo aquilo que está acontecendo com você. Além do sofrimento que Jó já tinha passado, alguém chega, em vez de dar uma expectativa, fala, não, você é o culpado. Isso está acontecendo por causa do seu pecado. Irmãos, e por último, apesar do próprio Jó. Quando eu falo apesar do próprio Jó, eu quero dizer o seguinte: Jó era de carne e osso, como eu e você. Jó não era Deus. Jó não era um super-homem. Jó era pecador. Jó tinha a mesma natureza que eu e você temos. Para explicitar isso, eu gostaria de ler o verso de Jó, capítulo 16, verso 16. Se você puder abrir a sua Bíblia. Jó, capítulo 16, versículo 16.
para você ver como Jó era igual a qualquer um de nós. A minha Bíblia diz o seguinte: tenho chorado tanto que o meu rosto está queimando e eu estou com olheiras fundas e escuras. Irmão, alguém já chorou aqui e começou a queimar o rosto? Imagina o sofrimento. Apesar do próprio Jó ali, estava queimando, não aguentava mais. Não aguentava mais. E aí vem um verso e diz assim, ó. Olha esse verso. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Eu poderia terminar o sermão aqui, refletirmos no sofrimento de Jó e irmos para casa. Mas eu fiquei pensando, diante do nosso sofrimento, qual era o segredo de Jó para resistir a tudo isso? Irmãos, eu gostaria de destrinchar rapidamente esse verso. Jó era um homem o quê? Íntegro, temente a Deus. Tinha o quê? Sinceridade. E ele também desviava-se do mal. Irmãos, esses são os 4 segredos de Jó. E eu gostaria de começar com o primeiro. A sinceridade. Será que é fácil ser sincero nos dias que nós estamos vivendo? Às vezes eu estou aqui pensando, algo. Até isso me fez refletir. Sábado passado eu falei sobre as ofertas aqui. E eu falei que nós devíamos dedicar tempo e dinheiro. E de repente, Raquel, eu me pego a hora que o pastor pede um tempinho para eu pregar, eu estou querendo chamar outro. Será que eu tenho sido sincero com Deus? Irmãos, nós temos vários exemplos na Bíblia de homens que eram segundo o coração de Deus. Quem, por exemplo, foi segundo o coração de Deus? Davi, certo? Mas eu queria pegar um pouco mais profundo com vocês. Quem foi o homem que Deus colocou assim, a mão no fogo? Quem que foi? Foi Jó. Falar para Satanás lá, tem visto. E aí eu me pergunto, eu acho que o sermão tem que ser primeiro para mim. Será que Deus pode colocar a mão no fogo por mim? Isso é algo para a gente pensar. Em todos os momentos, Jó, ele lamentou, ele sofreu, mas ele foi sincero com Deus. Irmãos, diz que Deus é apaixonado por pessoas sinceras. E às vezes a gente fica meio preocupado, Pô, essa pessoa é sincera demais. Mas, irmãos, tem dia que você sente vontade de não orar? Existe ou não? Será que você tem sido sincero com Deus? Senhor, eu não estou com vontade de orar hoje. Tem dias que você não tem vontade de vir à igreja. Será que eu tenho sido sincero com Deus de falar isso? Salmo 37 diz o seguinte: nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro deste homem será de paz. Olha como Deus aprecia a sinceridade, irmãos. Vamos ao segundo segredo de Deus. Jó era o quê? Íntegro. Irmãos, é fácil nos dias que nós estamos vivendo ser íntegro. E quando a gente fala de integridade, eu fico pensando em duas coisas, que às vezes elas acabam se dividindo, que é a questão do pensamento e da atitude. Eu tenho um pensamento íntegro, mas a minha atitude não é íntegra. E aqui eu coloco o seguinte, talvez você fale assim, não, Senhor, eu quero ser íntegro na minha parte espiritual. Mas lá na minha parte profissional, na financeira, não dá, Jesus. Quando você toca no dízimo ali, Jesus, essa parte
não dá para o senhor entrar aqui. Não, Jesus, no meu namoro não dá para o senhor, sabe, eu sou íntegro nos dízimos, nas ofertas, eu guardo o sábado, estou todo dia na igreja, mas no meu namoro, Jesus, não dá. Sabe? Irmãos, a Bíblia fala, e a questão, uma das coisas que eu mais assim admiro, e o exemplo mais vivo da questão da integridade, é de você estar em cima de uma corda. Existe agora até um esporte, é slide, sabe qual é o nome do esporte, parça? Fala, Juninho. Slackline, onde existe ali parecido com uma corda, mas é um elástico, uma fita, onde a pessoa anda em cima. Irmãos, integridade é você estar em cima dessa fita e você não olhar para o lado direito, nem para o lado esquerdo e nem para baixo. É você olhando para frente, onde Jesus está te esperando. Esse é o sinal da integridade. Irmãos, mais um segredinho de Jó. Jó temia a Deus. E às vezes a gente fica se perguntando, o que é temer a Deus? Eu temo a Deus porque eu tenho medo de me perder. Às vezes as pessoas pensam que temer a Deus é ter medo mesmo. E não é isso. Às vezes as pessoas pensam que temer a Deus é a questão de, nossa, eu vou fazer isso porque eu quero me salvar, então eu vou desse jeitinho aqui, viu, Raquel? Olha, sem gravata aqui, nossa mãe, tem que pôr uma gravatinha e tal. Mas olha só, qual é o princípio da sabedoria? O que a Bíblia diz? Vamos lá? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então você começa a fazer a ligação. Uma pessoa que teme a Deus, ela ganha o quê? Um presentinho. Qual é esse presentinho? A sabedoria. Irmãos, nesses tempos nós precisamos ter sabedoria? Precisamos. E esse era o último segredo de Jó. Talvez você possa ter interpretado assim, mas você quer que eu seja radical. Quando a gente fala em desviar-se do mal, muitos vão para essa linha. Não, é radical, né? Talvez você aí entra na questão do relativismo, né? Tudo pode, né? E aqui, a gente vendo um pouquinho, né? Hoje parece que tem uma expressãozinha, né? Tudo pode ser gospel. Né? Irmãos, e aqui vai uma dicasinha para você, e eu gostaria que você gravasse. Quando nós vamos pecar, a gente escuta muito. Por que eu peco? Porque a carne... Você já escutou isso? Eu peco porque a carne é fraca. E aqui eu quero falar para você. Se você peca porque a carne é fraca, o pecado não é vitamina. Tá? Se você peca porque a carne é fraca, o pecado não é vitamina. Reflita sobre isso. Irmãos, diz que Jó, ele tinha ousadia de tudo que fazia ele pecar. Diz que ele não ficava à distância, ele passava a quilômetros de distância. Quilômetros de distância. E aí, de repente, você vê Jó passando por todo o sofrimento que passou. E aí você vê esses 4 segredos. Será que eu e você, neste sábado, a gente poderia sair com esses 4 segredos na nossa mente? E aí, irmãos, acho que o PowerPoint aí deu uma... Só um minutinho. Quando Jó estava ali, passando por tudo isso, em meio ao sofrimento, passou apesar das desventuras, apesar da doença, apesar da esposa, apesar da solidão, do diabo, de Eliú, do próprio Jó, ele começa então ali
através do verso que eu coloquei para vocês, nós começamos a ver os segredos. A sinceridade, primeiro passo. Depois começamos ali a ver a integridade. Falamos também sobre temer a Deus. Falamos desviar-se do mal. E eu não quero multiplicar muitas palavras. E eu coloco esse verso. Esse verso para mim é espetacular. Quando você estiver sofrendo. Eu queria que a igreja toda falasse comigo. Vamos falar juntos? Porque eu sei e que por fim se sobre a terra. Irmãos, que espetacular. Quando eu leio esse verso, eu não posso deixar de fazer alusão à volta de Jesus. Jó, em toda a sua experiência, ele aponta para esse verso. Ele aponta para a volta de Jesus. Irmãos, nós temos tido tanto sofrimento aqui, não só na comunidade do Tatuapé. Esse mundo é cheio de sofrimento, separação, dor, desemprego. Irmãos, quando você chegar na sua casa, dá uma lidinha no último capítulo de Jó, se eu não me engano, 42. Depois de tudo isso que Jó passou, Deus deu para ele tudo em dobro. Irmãos, compensa ser sincero. Compensa ser íntegro. Compensa ser temente a Deus. E compensa desviar-se do mal. Talvez você esteja passando por dificuldades. E eu gostaria que todas as vezes, talvez você possa um dia estar sozinho, você sempre se lembrasse desse verso. Porque eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Eu pedi para o Marcelo, eu não vim aqui para fazer apelo para ninguém, mas eu pedi para ele tocar essa música. A primeira estrofe dessa música diz o quê? Em breve sei, céus e terra irão passar. Jesus então tudo novo fará. Transformará. E todo mal que nos aflige aqui não existe mais. Chegamos ao fim. Irmãos, essa é a última imagem que eu gostaria de deixar para vocês. E esse é o meu sonho. Em meio a tanto sofrimento, tanto a dor, só uma coisa que nos traz a esperança. É de todos um dia estarmos na onde? Nas mansões celestiais. Quantos gostariam de hoje, sabe, ter esse compromisso? Pelo menos tentar. Senhor, eu quero ser sincero. Me ajuda a ser íntegro. Me ajuda a se desviar do mal. Me ajuda a temer. A ter respeito. A honrar. Gostaria que, se você tivesse esse desejo, que você se colocasse em pé. Eu gostaria de fazer uma oração por você. Amém, louvado seja Deus. A palavra de Deus, ela é ampla e ela nos promete, em meio ao sofrimento e à dor, Jesus se levantará sobre essa terra. Vamos orar. Santo amado Pai do céu, nós te agradecemos por termos o sábado de estarmos em família aqui, Senhor. Talvez não uma família perfeita. Tivemos uma semana de atribulações. Perdemos entes queridos, irmãos nossos aqui da comunidade.
irmãos que passaram por tanto sofrimento, mas também irmãos que deixaram um legado e dedicaram a sua vida a esta obra. Neste momento, Senhor, peço primeiramente a mim e também aos meus irmãos aqui, aos nossos amigos, que eu possa ser sincero contigo, Senhor. Que eu possa me desviar do mal. Que eu possa ser íntegro. Nós sabemos que em meio a esse mundão, Senhor, não é fácil. Dá vontade de olhar para baixo, dá vontade de olhar para a esquerda, dá vontade de olhar para a direita. Mas nós temos a esperança de que se estivermos com os nossos corações e as nossas mentes ligadas a Ti, com certeza, nós teremos o equilíbrio necessário em cima da corda para nós chegarmos até o céu. As pessoas que estão aqui, Senhor, levantaram o desejo de um dia nós estarmos livres desse sofrimento. Abençoa-os, capacite-os e guia-nos para que um dia nós possamos estar todos juntos nas mansões celestiais. E assim, lembrarmos que qualquer sofrimento ou dor aqui foi uma questão do passado. Leva-nos agora, Senhor, para nossos lares. Traga-nos de volta aqui pela parte da noite, da tarde. E nos despeça em paz. Que essa semana possamos refletir sobre esse nosso compromisso contigo. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.